Primeiro, depois a gente tira os cálculos, depois esse cilindro de rocha, eles são usinados. O CBMR nas universidades. Vai entrando a mesa. Assim, eles não vão tratar. O carregamento tem que ser aplicado. Olá pessoal, eu sou Daniel Jardim, eu faço parte do grupo jovem do CBMR e hoje nós trazemos como um jovem talento a Bruna Souza. Ela é engenheira geóloga pela Universidade Federal de Ouro Preto. Ela tem graduação sanduíche pela Universidade de Melbourne, na Austrália. Além disso, ela possui uma ampla experiência na descrição geológica de testemunhos de sondagem, elaboração de modelos geológicos geotécnicos e monitoramento de maciços rochosos em ambiente subterrâneo. Disso, atua no dimensionamento de sistema de reforço e suporte, bem como está envolvido no gerenciamento de riscos de atividades para mineração subterrânea. Atua desde 2019 na mina de Cuiabá da AngloGold Ashanti, focada na produção de ouro. Bruna, seja muito bem-vinda. Agradeço pelo seu tempo aqui e pelo interesse em participar conosco e trazer informações para esse excelente público. Bom, eu vou começar contigo, Bruna, esse nosso bate-papo geotécnico, com uma pergunta relacionada às suas principais atividades, ou seja, quais são as principais atividades que uma geóloga geotécnica executa no dia a dia de uma mineração subterrânea? Primeiro, boa noite, né, Daniel? Obrigada pelo convite, pela oportunidade aqui de estar conversando com você hoje. Bom, eu acho que no seu resumo da minha experiência, você já falou basicamente quase tudo, assim, boa parte do que eu faço no meu dia a dia, né? A gente, na mecânica de rocha de uma mina subterrânea, a gente trabalha com dimensionamento de vão e pilar, ou seja, qual o tamanho da abertura que a gente vai abrir, qual a melhor geometria, qual a geometria mais estável, né? A gente pode abrir ela, qual o tamanho que a gente pode abrir uma escavação? Qual o tamanho do pilar que a gente tem que colocar lá para ser uma escavação saudável, né? A gente trabalha com pilares verticais, pilares horizontais, né? Então, que a gente chama de RIB e silpila. A gente também faz dimensionamento, sistema suporte e reforço, né? Numa escavação a gente pode trabalhar com concreto projetado, com tela, com tirante, né? Alguns chumbadores, as cavilhas e tudo mais. Isso é um trabalho que a gente faz também. A gente faz não só dimensionamento, mas controle de qualidade também, né? Desse sistema, né? Qual o tipo de tirante que a gente vai usar? A gente tem um tirante o tipo de aço do tirante, né? Para a gente é muito relevante. Espessura da chapa, qual o tipo de tela que a gente vai usar? Qual o diâmetro do fio da tela, né? Tudo isso é atribuição nossa da geomecânica. A gente também faz alguns tipos de modelagens numéricas, né? A gente faz dimensionamentos com metodologias empíricas, numéricas, analíticas, a gente faz caracterização do maciço também, né? Faz mapeamento para tentar mapear a qualidade geomecânica, algumas estruturas, né? Eu, como geóloga, né, venho muito trazer a parte da caracterização litológica também, né? Acaba que a gente tem uma equipe de geologia na mina também, exploração, que essa parte de caracterização litológica fica mais com eles, né? Mas nós, como geomecanicistas, temos também que ter esse conhecimento aí do tipo de rocha, né? Porque a reologia do material para a gente é muito importante, né? Gerenciamento do risco geotécnico também, né? A gente, às vezes, tem algumas questões da mina que a gente tem que entender até que ponto a gente pode chegar com esse problema, quando a gente tem que atuar, né? Se alguma área a gente pode acessar com segurança, se o acesso tem que ser interditado, né? Então, o dia a dia do geotécnico é basicamente esse, assim. Está muito relacionado, imagino, né, Bruna, ao método de lavra que é utilizado na mineração que você trabalha atualmente? Com certeza, sim, sim. O método de lavra que a gente usa hoje, né? No caso
Anglo Gold, né? A Shanti, a mina Cuiabá é o sublevel Stopping, né? Então, nós da geomecânica vamos falar, assim, a gente foi parte do processo de definição de qual o melhor método, né? A gente já trabalhou com corte a aterro, né? Hoje a gente está com o sublevel. Então, a gente, como eu disse, né, a gente trabalha nesse dimensionamento de vão, de pilar, né? Pensando sempre assim também na produzir com segurança, né? Isso é o dia a dia do geomecânico é isso, é produção alinhada à segurança. Os dois têm que andar juntos. De mãos dadas, né? Excelente. Bruna, você comentou sobre algo que eu achei bastante interessante, que é a criação de modelos geomecânicos. Você poderia explicar um pouco para a gente como essa atividade é desenvolvida? Essa parte de simulação numérica, essa parte de elaboração de modelos geomecânicos, porque imagino que eles se diferem um pouco do que normalmente na engenharia geotécnica, de infraestrutura civil. É um pouco diferente por estar mais relacionado à mecânica de solos e trabalhar um pouco menos com a mecânica de rocha, mas é um ambiente bem diferente. Se puder explicar um pouco para a gente como isso acontece, como isso ocorre. Uhum. Então, a gente trabalha com dois tipos de modelo geomecânico, né? De classificação geomecânica, que é basicamente a gente pega nossas informações de mapeamento e descrição de furos, né? Faz o tratamento desses dados e a gente faz uma interpolação para a gente ver a qualidade da rocha mesmo. A gente usa aqui de Barton, a gente usa o RMR, né? E também a modelagem numérica, né? Que aí ela é uma metodologia um pouco mais sofisticada, né? Um ambiente de mineração subterrânea, a gente pode imaginar, né? Tá sempre aprofundando, né? Então a mina está sempre caminhando para baixo. Então, isso também resulta em tensões mais elevadas, né? Nível de tensão mais alto, a rocha ela vai estar mais sobrecarregada ali. Pensando puramente em peso de rocha acima mesmo, sem pensar estou falando nem de tensão horizontal, estou pensando só na vertical. Quanto mais fundo, mais rocha você vai ter acima, né? Então, maior a tensão, né? Então, hoje, para a gente, isso também é muito importante, né? Com o aprofundamento da mina. Para a gente também tentar entender, fazer o dimensionamento do pilar, né? Tentar entender se esse pilar ele é robusto o suficiente para garantir um acesso seguro de equipamentos e de máquina. Também para a estabilidade na escavação, a gente pode usar a simulação numérica, né? Trazendo um pouco mais de robustez do processo, né? Colocando aí uma tensão, se a gente conhecer, né? A tensão horizontal, que a gente pode fazer alguns ensaios de tensão in situ para deixar o modelo ainda mais rico, né? Vai entender onde está sigma 1, sigma 2, sigma 3, você consegue fazer um trabalho bem robusto, assim. E eu acho que só um comentário a mais, assim, sobre esse tema, né? Que é o futuro aí da mineração, sabe? A modelagem numérica está muito em alta, muito em alta. Qualquer seminário que a gente vai, muitos livros, né? Muitas palestras sobre esse tema, né? Então, a modelagem numérica, ela chegou para ficar mesmo, sabe? Ainda mais com os avanços computacionais que a gente tem hoje, computadores cada vez mais inteligentes, né? A gente conseguindo coletar dado em campo, né? Colocar isso no modelo, os resultados tendem a ser bem bons, assim, né? Ajudar muito a tomada de decisão. Só que é importante destacar também que é um modelo, né? Então, todo modelo é uma aproximação da realidade, não é a realidade, né? Então, todo modelo, ele precisa de uma validação de campo. Então, você precisa de informações de campo para abastecer o seu modelo, depois, seu modelo pronto, você tem que voltar para o campo, para ver se o modelo está fazendo sentido, né? Ensaio de tensão in situ, ensaio de laboratório, né? A avaliação de campo, está vendo em campo, né? Tudo para enriquecer o modelo, né, Bruna? Queria te fazer uma pergunta, ainda nessa parte de simulações numéricas, porque nós temos entre o público que assiste o canal do CBMR muitos estudantes e sempre que falamos em software, sempre ficam muito curiosos sobre qual software que hoje está sendo
utilizado nas minas subterrâneas, no que posso me especializar no futuro, se tiver interesse de atuar nessa área, para que eu possa estar mais preparado. Se você puder comentar para a gente os softwares mais comuns que são utilizados, que seriam relevantes para um estudante buscar como formação. Então, hoje, o que a gente tem mais sendo usado no mercado é o Map 3D, né? Ele é um software bem didático, assim, bem tranquilo de trabalhar. E também temos o software da Rock Science, né? Eu, particularmente, não conheço tanto assim do software da Rock Science, mas tem o Examine, que faz modelagem 3D, o RS3 também, e o RS2, que é a modelagem em 2D, né? Pelo que eu vejo, são esses, e todos são bem tranquilos de usar, assim, a parte de mexer mesmo no software, sabe? Eles são bem fáceis, tem muito tutorial na internet, né? Tem bastante coisa, assim. São esses os mais que eu vejo mais difundido, assim. Entendi, perfeito. Uma última curiosidade, Bruna. Você falou sobre aprofundamento das minas. Hoje, qual a profundidade de modelagem que vocês trabalham, só para termos uma noção, uma referência? Não, bom, a gente modela muito abaixo do que a gente está escavado já, né? Então, num cenário a gente usa mais. O cenário que a gente mais usa hoje, né? A modelagem numérica é para um cenário de médio e longo prazo, que é para você pegar os parâmetros, para você dar para o planejamento ver a viabilidade da mina em profundidade, onde a gente não tem acesso ainda, não estamos escavados, né? Então, por exemplo, pensando num cenário de daqui a 10 anos, sei lá, hoje, no caso da mina Cuiabá, né, a gente está a mais de 1.500 metros de profundidade, e aí tem eu não sei ao certo aqui até quando que a gente tem desenhado, mas com certeza uns 1.900, 2.000 metros a gente já deve ter modelado já. Super interessante, super interessante. Bom, Bruna, avançando um pouco na nossa conversa, você comentou sobre a parte de dimensionamento das contenções, da parte de estabilização, que cada operação tem que utilizar uma técnica, uma estratégia, um método de instalação. E eu queria que você nos explicasse sobre quais são as técnicas que vocês utilizam, quais referenciais vocês utilizam para executar esses dimensionamentos dos padrões de contenção. Bom, a gente usa já umas metodologias bem consolidadas, né, na literatura e tal, e a gente usa... São 3 tipos, né, de metodologia que a gente tende a usar. A metodologia empírica, né, que é com base em alguns gráficos já na literatura, né, tem Barton, que dá para usar, tem Matthews e Putnam, né, tem vários casos. A gente tem algumas metodologias analíticas também, né? Algumas equações de equilíbrio limite, equações de Kirch, né? Alguns casos, né, não foram desenvolvidos para escavações de minas subterrâneas, né? Por exemplo, a equação de Kirch não foi desenvolvida com essa finalidade, né? Mas com alguns ajustes, né, a gente consegue usar e fazer com que faça sentido, né? E modelagem numérica também, né? Independente de qual caso você for usar, dentro de cada metodologia, o que você tem que saber para esse tipo de dimensionamento, né? Tem que suportar a carga que você vai ter no local, ou seja, segurar mesmo, né? A massa plastificada, o material que está ali quebrado tende a cair, você tem que segurar ele. Então, independente da metodologia que você use, você tem que considerar isso aí. A deformação, se o seu suporte, seu reforço vão suportar a deformação também, né? Se eles não vai ser muito rígido, não vai ser muito plástico, né? Tem que ser aderente ao que o maciço está pedindo, né? Mesmo. E também um ponto importante, né? Que vem crescendo aqui no Brasil, que são os mecanismos dinâmicos, né? Que hoje a gente não
não tem muito registro, né? As minas no Brasil estão em aprofundamento. Se a gente pegar, por exemplo, Canadá, África do Sul, eles são muito mais evoluídos nisso que a gente, né? Em questão de evento dinâmico, né? Então, são esses os desafios, né? Que a gente tem que, toda vez que for fazer um tipo de mencionamento desse, tem que ter considerar esses três pontos, né? Tem que abranger tudo isso. Porque também, se pensar também numa operação, a gente tem vários cenários, né, dentro de uma operação. Então, é importante também que você não vai conseguir dar um tipo de suporte, um tipo de reforço para cada área, né? Você tem que achar um sistema que funcione bem, não para a sua operação toda, mas para boa parte, né, da sua operação. Quanto mais simples a aplicação, né, o entendimento de como fazer é melhor, né? Mais saudável vai ser assim, o seu dia a dia na operação. Sim, sim, perfeito. Simplifica, né, Bruna, o monitoramento do sistema, o acompanhamento sobre como está sendo executado para a operação, quanto mais simples, melhor. É interessante mesmo. Com certeza. Só completar, Claro. né? Tem, né, esse tipo de mencionamento, mas reforço também, mais uma vez, acompanhamento de campo, né? Muito importante, porque o software ele pode aceitar o que você quiser que ele aceite, né? Agora, precisa no monitoramento em campo, no acompanhamento, né? De um teste de validação, seja teste de arranque, teste de laboratório, né? Teste de medir mesmo a deformação do maciço, como está comportando, né? Então, o software, o papel, ele aceita muita coisa. Agora, a operação mesmo é diferente. Até, Bruna, queria te pedir que você aprofundasse um pouco mais nesse tema, sobre como são validadas essas premissas de projetos, de dimensionamento, especialmente em campo. Você comentou aí ao longo da tua fala sobre algumas atividades, mas se você puder descrever um pouco mais sobre isso, acho que é algo bastante interessante para esclarecermos aí para o público. Uhum. Bom, em campo é monitoramento mesmo, assim, a gente vê mesmo visualmente, assim, né? Como que se a gente tem concreto projetado, concreto está aguentando, concreto está trincando, nós estamos usando tela. A tela está ficando carregada, a tela está suportando, né? O tirante. Seu tirante, a gente faz teste de arranque, né? Que a gente instala o tirante, acopla um material para puxar esse tirante, né? Fazer a carga nele, ver se ele está aguentando. Um teste que a gente faz em laboratório, né? Que é a elongação do tirante, né? Quanto que o tirante vai deformar antes de romper, né? Medida de convergência, né? A gente pega uma seção de galeria, instala pinos, né? Nas laterais no teto e mede mesmo assim, a distância entre esses pinos. A gente consegue ver se a galeria está deformando ou não e quanto que ela está deformando, né? Assim, até medição de convergência, né? Porque a galeria ela converge mesmo, né? A tendência dela é fechar, né? Escaneamento também, a gente pode abrir uma galeria, fazer um escaneamento, aí passar um tempo, escaneia de novo. A gente vai ver se essa galeria está deformando ou não, né? Em questão eu comentei um pouco antes também, mas não evolui muito nisso, na questão dos eventos mecanismo dinâmico, né? Que aí a gente pode usar a microsísmica também, né? Para esse tipo de monitoramento, né? A microsísmica consegue indicar uma movimentação do maciço que muitas vezes, se não a maioria delas, a gente não consegue ver, né? A formação está lá dentro, a gente só vê o que está na superfície da escavação, né? E muitas vezes está tendo movimentação ali, não está chegando aonde a gente tem acesso, ou então até uma região que já foi uma galeria, já teve acesso e não tem mais, a gente não consegue reacessar, reentrar, ver o que está acontecendo, né? Às vezes um pilar rompe numa região sem acesso, né? Então não compromete a segurança de ninguém. A gente consegue ter alguns indícios, né? Por meio da microsísmica, né? Bom, acho que... Isso mesmo, Bruna. Essa era a minha próxima pergunta.
era justamente sobre essa parte da microsísmica. Tenho observado que ela tem uso bastante crescente na mineração subterrânea para monitoramento das estruturas geotécnicas de forma geral, e você já comentou sobre a importância das aplicações dessa técnica. Então, se tiver algo que você queira adicionar, acho que é um tema bastante relevante e tem sido crescente nas minerações subterrâneas. Uhum. Bom, o monitoramento microsísmico, ele é a menina dos olhos de toda escavação, de toda operação subterrânea, eu acho, assim, na minha visão, sabe? É uma técnica muito sofisticada, né? É um sistema muito inteligente, né? É um sistema que ele coleta informação 24 horas por dia, né? Em tempo real, né? Informação constante, indício de movimentação do maciço, ajuda a gente a interpretar mecanismo de falha, né? É muito importante com aprofundamento de escavação, né? Você vai ter mais tensão, o maciço vai responder de forma diferente, né? A gente vê claramente, assim, numa mina que tem um sistema microsísmico, o comportamento de sismo em níveis mais rasos, níveis mais profundos, né? Às vezes você abre uma escavação numa região que tem alguma estrutura que você não mapeou ainda, aí você vai e abre uma escavação, o sistema microsísmico bomba, você fala, ó, aqui tá uma coisa diferente, né? Alguma anomalia, né? Às vezes a gente consegue pegar, tipo, clusters, assim, a acumulação de eventos, por exemplo, acúmulo de eventos. Você consegue ver alguns acúmulos pontuais em algumas regiões. Você pensa, opa, aqui pode ter uma estrutura. Será que é uma coisa inteligente se eu abrir uma escavação aqui? Será que eu consigo desviar desse ponto aqui? Sabe? Então, é uma técnica que vem crescendo aí, né? É a menina dos olhos mesmo, assim. A microsísmica é aquela cujo monitoramento é feito a partir de geofones, correto? E sim, são geofones, né? São sensores, sensores que são instalados. A gente pega o maciço, né? Faz um furo, a gente instala um sensor com uma mola dentro desse furo e aí a gente injeta, né? Injeta calda de cimento para ele ficar lá dentro, né? Então, se tem uma movimentação do maciço, essa mola, ela movimenta também, né? É tudo ligado por fios também, né? São ligados por fios, são esses sensores ligados por fios que transmitem essa informação. Então, você tem um evento e aí essa mola se movimenta. A gente tem vários tipos, né, de espessura de mola, né? Então, é importante você saber qual tipo de mola você está usando para você entender a sensibilidade do seu sistema. Às vezes vai pegar muitos sismos, às vezes vai pegar poucos sismos, dependendo do qual a frequência, né, que você está usando, qual a mola que você está usando. Então, isso é muito importante. Entender o arranjo, né, o arranjo da instalação, a forma como você vai instalar os seus geofones, né, é muito importante. Porque a forma que você vai instalar ele, os locais que você vai instalar cada um deles, eles vão contribuir para a sensibilidade, né, do seu sistema. Eles têm muito geofone, mas está mal instalado. Então, você não está conseguindo abranger toda a área que você precisa, né? Às vezes, talvez com menos geofones, você conseguiria abranger uma região melhor, assim, sabe? Então, isso é muito importante, assim, para essa avaliação crítica, para você ter um sistema saudável, que funcione, que te dê informação, né? Isso, saber como usar, né? E é importante também, como toda tecnologia, né? Igual modelo, você tem que também saber fazer avaliações críticas, né? Sim. Qual tipo de rocha, qual tipo de maciço, você tem que saber que maciços com modularidade maior vão comportar diferente, vão responder à sismicidade de forma diferente de maciços com modularidade menor, né? Rochas com competências, né, maiores vão responder de forma diferente, né? Às vezes, competência maior vai ser mais rígido, né? Não vai ser tão dúctil, então seu sistema vai responder de maneira diferente, né? E também a grande importância aí da microsísmica, também já comentei aqui um pouco mais cedo, são os eventos dinâmicos, né? Que são difíceis de caracterizar, né? São difíceis de prever, é difícil atuar de forma... ou é difícil, para não falar quase impossível, né? A gente atuar de forma
prévia disso aí, a não ser aplicando um sistema de contenção e suporte bem robusto, né, em regiões mais propensas a ter esse tipo de evento, mas a gente não consegue prever, né? Saber exatamente quando vai acontecer, né? Não dá para saber quando vai acontecer. A gente consegue ver, ó, aqui pode acontecer quando, não sei. A gente não sabe ainda, não é muito claro o que pode desencadear, né, um evento dinâmico, né? O que dá para fazer é a robustez mesmo, né, do sistema de suporte e reforço, né? Mas com certeza também a microsísmica ela ajuda a gente a no pós, assim, né? Teve um evento, aí vamos ver aqui a microsísmica, o que aconteceu, onde teve um momento, Caracterizar. teve um sismo e tal, ajuda a gente a caracterizar. Mas ainda assim é muito difícil, né? É um tema que a gente ainda tem que evoluir bastante. Realmente, é um grande desafio mesmo, Bruna, essa parte de eventos dinâmicos. Bom, vamos caminhar agora para a nossa última pergunta, um tema que você já comentou anteriormente, né, a parte de gerenciamento de riscos, mas queria que você detalhasse um pouco como a mecânica de rochas ela está associada ao desenvolvimento dessas ações que são voltadas ao controle e gerenciamento dos riscos, uma vez que a atividade em ambiente subterrâneo, confinado, tem um risco inerente à operação, né, à atividade. Então, queria que você comentasse, e de certa forma, né, a sua fala convergiu para esse momento, pois tudo isso é feito para trazer segurança, né, para a operação. Assim, sou suspeita para falar, né? Mas a mecânica de rocha é o ponto central, assim, da mineração subterrânea, sabe? Ela é a área técnica que está preocupada com a estabilidade de escavação, né? E segurança. Tem que ser seguro, tem que ser economicamente viável, né? Tem que ser seguro, tem que ser estável também, né? Você tem que garantir que uma pessoa vai entrar lá e não vai ter problema, e você tem que garantir que no final a mina vai ter lucro. Então, o tempo todo é esse equilíbrio, né? A gente tem que produzir, a gente tem que ter segurança. Então, produzir com segurança é o objetivo da geomecânica, né? A gente precisa pensar na saúde da escavação, né? A gente precisa pensar que essa escavação ela tem que ser saudável por tanto tempo. Longevidade da escavação. Longevidade. Eu preciso pensar, eu não, né? A geomecânica precisa pensar na taxa de extração, na sequência de extração, né? Eu tenho 4 blocos para serem lavrados, né? Qual que é a melhor sequência, né? Pensando até em regiões com tensões mais elevadas. Será que é melhor eu tirar onde está com a tensão mais elevada primeiro ou com a menor tensão primeiro? Porque essa tensão ela vai desviar. O que é melhor? Para onde que essa tensão vai? O que eu posso fazer aqui para essa lavra aqui ser mais saudável, digamos assim? Né? Eu não gerar nenhuma desarticulação, eu não ter perda de pilar, né? Assim, parece simples, né? Mas parece simples, parece complexo. É isso, assim, é a gente produzir com segurança. A gente vê uma área que está com problema, como que a gente vai atuar, quando que a gente vai atuar? Dá para esperar? Não dá? Né? Parar aqui vai atrapalhar o plano. E aí, né? Vamos Sim, fazer. aí tem que decidir na hora, né? O ponto central é sempre a segurança, né? É sempre segurança. Se não for seguro, não vamos fazer. Mas tem que ser seguro e tem que ser economicamente viável. Não tem... Solução ótima, né, Bruna? Porque no fim do dia é isso. Fazer a melhor engenharia para que consigamos trazer a maior otimização tão requerida nas áreas de engenharia, né, de uma forma geral. Uhum. Bom, Bruna, eu fico muito agradecido pelo teu tempo e pelo interesse de participar e contribuir aqui com o Comitê Brasileiro de Mecânica de Rochas. Eu espero que tenhamos uma futura oportunidade para trazê-la novamente
esse jovem talento da engenharia geotécnica brasileira. E novamente agradeço, Bruna, por esse momento. Uma excelente explicação, foi uma verdadeira palestra aqui que foi feita durante esse momento. Eu que agradeço pela oportunidade aí mais uma vez. Se tiver mais oportunidade, pode chamar, a gente participa, a gente orienta aí, algum tema também diferente, quiser trocar ideia, a gente conversa. Muito obrigada também. Perfeito, muito obrigado.